Shalom, meus queridos amigos e irmãos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais quando a gente é cheio, da palavra de Deus. Quando Deus vem com a sua misericórdia e nos dá um pouquinho daquilo que Ele quer falar com a humanidade. E um dos lugares, eu costumo dizer, quem me conhece sabe, que um dos lugares mais importantes do mundo é o altar. E aqui nesse exato momento a gente está no altar, onde o objetivo e o que deve ser verdade, é que o altar é o lugar mais importante do planeta Terra, porque é o lugar onde Deus ele fala com o teu povo. Então nesta noite eu quero trazer uma mensagem de Deus que ele tem repartido para nós, e isso me toca muito o coração, porque nós estamos vivendo assim tempos terríveis, tempos de apostasia, tempos de frieza espiritual, tempo de mornidão. Hoje é muito fácil você ver uma igreja caída, uma igreja imunda, uma igreja que não reflete a imagem do seu noivo, do seu Criador. E nós como igreja, quando eu falo de igreja, não é templo, não é instituição, não, somos nós. Nós como igreja, nós temos falhado muito com o Senhor. O Senhor ele tem descido de uma forma muito constante, Inclusive aquela nuvem da época de Moisés, ela está sobre a terra, meus amados. Queria tanto que vocês se informassem com relação a isso, Aquela mesma nuvem da época de Moisés, ela está na terra e ela está abençoando o povo de Deus, aqueles que estão buscando, aqueles que querem comunhão e intimidade com Deus. E eu estou correndo, eu estou buscando essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, e tenho recebido muito. Deus tem nos abençoado muito, e eu estou muito assim contente por entender e perceber dentro da minha vida, dentro da forma que eu vivo, dentro do meu testemunho com a minha família, meus filhos, minha mãe e todo o pessoal, que graças a Deus eu tenho um testemunhado de Deus. E quando eu olho de uma forma geral, eu não quero me fazer distinção, não, de uma forma geral. Hoje a igreja está muito aquém daquele objetivo pelo qual Deus chamou a igreja, para refletir a imagem dele sobre a terra, para trazer Deus sobre a terra. Porque eu até hoje eu não esqueço de uma frase que eu aprendi de uma santa mulher, uma mulher que eu amo muito. Ela disse assim que o que faz as pessoas entenderem e acreditarem que Jesus veio na terra, ele nasceu de uma virgem, ele viveu o seu ministério, ele cumpriu todos os propósitos de Deus aqui na terra, ele morreu e ressuscitou, é uma igreja viva, que reflete realmente a imagem desse Cristo que veio sobre a terra. Então nós temos a obrigação de mostrar Cristo na terra através dos nossos testemunhos, através da nossa postura. E quando eu olho, como eu digo, quando eu olho assim de uma maneira bem extensa para a igreja, eu fico muito triste, porque eu vejo pessoas em rebelião, eu vejo pessoas desobedecendo a palavra de Deus, achando que não tem importância não, que não é só uma coisinha, não, é uma decisão minha, eu que tomo essa atitude. É rebelião, meus irmãos. E sobre a rebelião, hoje, eu vejo que como ela está muito expansiva e característica dentro da igreja, porque hoje você vê igreja que... Hoje você vê um leque de igreja muito estranho, sabe? Muito que me causa muita estranheza. Você encontra... cada igreja tem um estilo pelo qual ele vai abraçar a sua tribo, Quem quer ir para uma igreja que dança, tem a igreja que dança. Quem quer ir para uma igreja que grita, tem uma igreja que grita. Quem quer ir para uma igreja que moderninha, o pessoal de brinquinho, de tatuagem, tem essa igreja. Então assim, hoje é um leque, é como se fosse um menu para todos os gostos, Depende do que você quer, todos os gostos. E aí que a igreja erra, porque Deus ele não é moderno. O padrão de santidade de Deus continua mesmo, é santidade. Santidade é afastado de todo tipo de pecado. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E com isso, o Senhor ele trouxe para mim, hoje o título, eu quero compartilhar com vocês essa revelação que Deus me deu. O título que eu estou trazendo é a corrupção da igreja e o surgimento do anticristo. Ou a corrupção da igreja e o sistema do anticristo que já está muito presente no nosso meio. Qual é o sistema do anticristo? É a rebelião contra Deus.
é fazer exatamente aquilo que Deus proíbe fazer. As pessoas não querem mais saber se existe um mandamento, se existe uma ordem de Deus. Não, elas fazem as suas vontades sabendo que é erro, e mesmo assim elas não estão nem aí, elas falam, não, tudo bem, é isso mesmo, mas eu tenho uma forma, né, de fazer isso, eu vou fazer, mas não vou fazer aquilo, né? Que nem recentemente, né, eu vi uma pessoa, né, que resolveu se separar do seu marido, né? Ela falou assim, não, eu vou me separar, mas eu não vou casar de novo, né? Então, assim, é muito interessante as pessoas. Elas arrumam forma de tentar burlar a palavra de Deus, sabendo que em 1 Coríntios 7 diz, né, que a esposa não pode ficar muito longe do marido, nem o marido longe da esposa, né, que é pecado, né, que abre espaço para pecar, né? Mas é a igreja apóstata, né? Você vê aí pessoas que fala assim, né, cristão, não, a mentirinha só não tem problema, né? Você vê outras pessoas que não têm capacidade, né, elas têm condição de ajudar o seu próximo, né, mas ela não ajuda, por quê? Porque as pessoas, elas não obedecem à palavra de Deus, elas procuram formas que se enquadra dentro do seu padrão de vida para elas viverem um cristianismo morno, um cristianismo que não tem Cristo, porque para ter Cristo nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós temos que ser fiel, nós temos que verdadeiramente se encaixar dentro do padrão de Deus. Então o padrão de Deus ele é muito alto. Na época de Noé, pelos cálculos aí de alguns estudiosos, alguns pessoal que conhece bem a Bíblia, ele fala assim que na época de Noé tinha metade da população que tem hoje. E na época de Noé, somente 8 pessoas foram salvas. Qual é o engano da nossa parte achar que Deus vai levar todo mundo? É um remanescente, é muito poucas pessoas. Porque poucas pessoas estão dispostas a viver um verdadeiro cristianismo, a morrer para si mesmo, a morrer para os seus desejos, a não ter direito sobre si, né? Sempre procurar fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é andar em santidade. Deus ele não negocia com o pecado. Se ele diz, olha, isso é pecado, não adianta você achar meios dos quais você queira fazer a sua vontade para escapar de um ordenamento de Deus. E para começar, né, eu vou ler para vocês, né, aqui para nós, a corrupção da igreja e o surgimento do anticristo, como eu falei, né? Eu vou ler primeiro para vocês Apocalipse 6, 2, está dizendo assim: olhei e ali na minha frente estava um cavalo branco, e aquele que montava levava um arco, e puseram-lhe uma coroa na cabeça, e ele saiu cavalgando para vencer em muitas batalhas e ganhar a guerra. Aqui em Apocalipse 6 está falando do anticristo. O anticristo ele vai vencer. Se nós não andarmos de uma maneira radical, tolerância zero para o pecado, existe sim essa possibilidade de nós vivermos uma vida de santidade e não tolerarmos o pecado, viver de uma maneira absolutamente em santidade. E viver uma vida de santidade é ser radical, é não compactuar com o que a Bíblia diz que não é para fazer. Se não é para fazer, não é para fazer. Não adianta você arrumar meios pelos quais você possa satisfazer um desejo pessoal teu. Então, assim, o anticristo, ele vai vir quando ele se manifestar. Nós vamos ler o porquê ele ainda não se manifestou. Já vai vir dentro de um sistema onde as pessoas vão aceitar ele com muita facilidade. As pessoas não vão ter nenhuma dificuldade de aceitar o anticristo porque elas já vão viver o sistema do anticristo. Ou seja, o egoísmo, o egocentrismo e egolatrismo, ele vai ser patente, ele vai ser geral nas pessoas. As pessoas elas vão ser amantes de si mesmas, de tão egoístas que elas são, em satisfazer as suas vontades. E hoje, para a gente fugir desse sistema do anticristo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não fazer a nossa vontade. A gente morrer para si mesmo, morrer para os nossos desejos, morrer para aquilo que a gente quer. Porque uma vez nós alimentando as nossas vontades, nós vamos estar alimentando o egoísmo dentro de nós. Na verdade, nós temos que viver para outras pessoas, né? Viver para a igreja, viver para o Senhor e não fazer nunca a nossa vontade. Porque uma vez que nós vivemos uma vida só fazendo aquilo que a gente quer, o que a gente gosta, isso já é o sistema do anticristo. Isso é uma forma de você
se rebelar contra Deus. Porque a Bíblia fala assim, a semente que cai na terra e ela não morre, ela não pode gerar fruto. Toda semente, quando você joga uma semente no buraco lá para ela nascer, feijão, milho, arroz ou coisa assim, ela estoura, ela morre para nascer exatamente o pé dessa semente, né, a muda dessa semente, e nascer vários frutos ou várias sementes dessas sementes. Então, para nós gerarmos Cristo, para nós gerarmos vidas, nós temos que morrer para o nosso próprio desejo, para as nossas próprias vontades. A gente não tem que satisfazer o nosso egolatrismo, egocentrismo e egoísmo. Nós temos que lutar contra a nossa vontade, contra o nosso querer. Esse é o primeiro mandamento, a primeira ordenança para a nossa vida realmente, para que nós possamos ter uma vida de santidade. Tá? Então, quando o anticristo ele se manifestar, no cavalo ele vai vir para vencer. Ele vai matar as pessoas que tem aqui na Terra. Tem pessoas que falam assim que estão construindo o Éden, né, construindo o arca. Não adianta, a Bíblia fala abertamente que ele vai vir matar, e vai ser muitos sangues derramados da terra. O único povo que vai ser protegido, isso daí está em Daniel do 7 até o 9, é o povo hebreu. Por quê? Porque a salvação vai voltar para o povo hebreu. Tá? Nós estamos vivendo na nona semana são 70 semanas de Daniel. Nós estamos vivendo nas 69 semanas de Daniel, que é exatamente o surgimento dos gentios, que somos nós, a igreja, né? Que nós não somos judeus, nós não somos israelitas. Quando a igreja for arrebatada, eu estava hoje, reparei, né, que existe um terceiro, não tem o pré-tribulacionista, o pró-tribulacionista, existe o meso-tribulacionismo. Eu sou mais da vertente do meso-tribulacionismo. Eu acho que nós não vamos passar a grande tribulação, mas nós vamos passar uma tribulação sim. Por quê? Porque hoje a gente vê uma igreja frouxa, uma igreja que não aguenta sentir dor, uma igreja que não tem unidade, cada um tem as suas opiniões e vive da forma que eles acreditam. A igreja, para poder subir, tem que ter uma unidade de Espírito Santo. Jesus já orava essa unidade, né, para que nós sejamos um como o Pai e eu sou um, entendeu? Então tem que haver essa unidade de pensamento e tem que parar, não, eu não penso dessa forma, né? Não, a forma de eu interpretar está diferente, não. Quando as formas estão diferentes, quando as pessoas têm dois pensamentos a respeito de um mesmo tema, significa que alguém está errado. Alguém está errado. Que a unidade do Espírito Santo, ele vai levar nós a termos o mesmo pensamento e a mesma opinião. Tá? Então, quando o anticristo surgir, ele já vai vir já com as pessoas já aceitando ele. Por quê? Porque vão estar clamando justamente para um Deus onde elas possam satisfazer as suas próprias vontades. Então, aquelas pessoas que não querem morrer hoje, que se rebelam contra Deus, sabem que é certo e fazem o errado, sabem que não pode fazer determinada coisa e faz, elas estão em rebeldia e elas não vão ter dificuldade nenhuma em aceitar o anticristo. Porque vai ser a pessoa que vai abraçar esse egoísmo paulatino, esse egoísmo identificável nas pessoas rebeldes que se rebelam contra a palavra de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 12, eu achei muito interessante, né? Não se deixem levar, nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecer duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. São duas coisas que vai fazer o anticristo aparecer. E hoje nós vivemos nesse primeiro ponto. Hoje há uma grande rebelião contra Deus. Hoje nós vemos o homossexualismo, que Deus condena, que para Deus é abominação, ele tomando a terra de uma tal forma, onde que nós possamos ver que é uma rebeldia velada. As pessoas sabem que é pecado, as pessoas sabem que Deus ele não tolera. Na Bíblia não existe nenhum versículo onde Deus abraça, onde Deus perdoa a prática do homossexualismo. Então, isso é uma rebeldia velada. Esse é um primeiro ponto, e hoje tem tomado o mundo, né, a pauta LGBTQI, né, tá sendo tão grande que hoje não podemos falar nada. Daqui a algum tempo, né, eu creio que até o final do ano ou começo do ano que vem, eu vou ser preso por falar exatamente o que eu estou me comunicando aqui com vocês.
Mas se precisar ser preso, eu vou ser preso. Por quê? Eu não vou deixar de falar aquilo que Deus fala, aquilo que nós sabemos o que é certo e errado. Ninguém pode calar a voz de Deus, ninguém pode trazer um meio termo com relação à verdade de Deus. A verdade de Deus é absoluta, não existe meio termo. O que é pecado é pecado. Então o primeiro objetivo pelo qual o anticristo vai se revelar é quando ele vê grandes pessoas se rebelando, o homossexualismo, pai contra filho, esposas que se dizem cristãs separando do seu marido, saindo com outras mulheres e deixando a sua esposa velhinha para ficar com uma pessoa, casar com uma pessoa novinha. Tudo isso é rebeldia contra Deus. As pessoas sabem que é pecado, mas elas insistem em fazer. Pai que não educa os seus filhos, né, deixa ele a léu, deixa ele ser ensinado por um celular, ou computador, ou joguinho, né? Isso é tudo rebeldia contra Deus. Então, assim, nós temos que perceber que hoje o sistema do anticristo já está instalado. Hoje não existe nenhum impeditivo pelo qual o anticristo possa aparecer, porque hoje já existe essa rebelião dentro das igrejas, dentro das instituições, dentro do mundo eclesiástico, né? Então já existe isso. Então, o primeiro ponto, né? Então, ele já está por esse primeiro ponto, o mundo já está pronto para receber o anticristo. Então, uma época de grande rebelião contra... E depois virá o homem da rebelião, o filho do inferno. Ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele irá, se assentará como Deus no templo de Deus, alegando que é o próprio Deus. E vocês sabem quem o está impedindo e já está aqui? Pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora, quando a obra que este homem da rebelião do inferno fará, quando vier, ele já está em marcha. O que impede o anticristo hoje de surgir? Ele não pode surgir enquanto há luz. A luz é a igreja, a luz é o Espírito Santo, a luz somos nós. Enquanto nós estivermos na terra, então, para as pessoas aí que acreditam, né, que a gente vai passar na grande tribulação, aí está um contraponto, né? Não tem como o anticristo vir enquanto tiver a luz, né? Deus vai tirar a luz da terra, vai ter uma grande trevas aqui na terra, aí ele vai poder reinar. Aí as pessoas que satisfazem os próprios desejos, elas não vão ter nenhum problema de adorar esse anticristo como se fosse o próprio Cristo, aquele Cristo que eles estavam esperando, porque ele vai, as pessoas, né, que são viciadas, né, em drogas, né, ele vai curar as pessoas que são viciadas em droga, ele vai verdadeiramente assim, sabe, satisfazer os desejos das pessoas que vivem para satisfazer a si mesmo, tá? Porém, ele mesmo não virá enquanto aquele que o está retendo não se afastar do caminho, que é a igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, o anticristo ele não vai surgir, porque é como eu falei, nós somos a luz do mundo. A luz ela precisa ser tirada para nós termos as bodas do Cordeiro lá no céu, que vai ser 7 dias lá no céu, enquanto 7 anos aqui na terra, que é tribulação e grande tribulação. Então aparecerá esse iníquo, a quem o Senhor Jesus queimará com o sopro de sua boca, e o destruirá com a sua presença quando voltar. Este homem do pecado virá como um instrumento de Satanás, cheio de poder satânico, e iludirá todo mundo com espetáculos fora do comum, e fingirá que faz grandes milagres. Ele enganará completamente aqueles que, olha... Isso que eu acho triste, esse juízo de Deus, né? O 2:10. Ele enganará completamente aqueles que estão a caminho do inferno, porque eles disseram não à verdade. Recusaram-se a crer nela e amá-la e deixar que elas o salvasse. Amado, quando nós nos rebelamos contra a promessa de Deus, contra a palavra de Deus, Deus ele vai deixar nós sermos enganados por esse anticristo, por esse homem iníquo, por esse filho de Satanás, porque nós estamos em rebeldia contra Deus. Que nós possamos nos examinar hoje e nos corrigir e nos arrepender daquilo que nós estamos em rebeldia contra Deus. Pelo amor de Deus, meus amados, examina a sua vida, aquilo que você está em rebeldia contra Deus, se arrependa ainda hoje, porque se o iníquo, ele, em primeiro lugar, você não vai... Tem muitas pessoas que não acreditam no arrebatamento, mas não tem importância, eu sempre falo isso. Mas em primeiro lugar, você não vai ser arrebatado.
Em segundo lugar, você vai adorar a besta, você vai adorar o anticristo, porque você resolveu adaptar, você resolveu se rebelar contra Deus, se rebelar contra a palavra de Deus. Você sabe que é errado aquilo que você está fazendo, mas você insiste em fazer achando que pode dar um jeitinho para essa forma de você viver, satisfazendo a sua carne e satisfazendo os seus desejos. Portanto, Deus permitirá que eles creiam de todo o coração nessas mentiras, e todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade, sentindo um prazer em seus próprios pecados. Satisfação do ego. Amados, isso é muito importante. Vocês querem criar um padrão de santidade para a vida de vocês, para vocês saberem se vocês realmente estão andando no caminho do Senhor? Não faça os desejos dos seus corações. Tudo que você for fazer, pergunta para o Senhor se é da vontade dEle. Eu mesmo, se fosse fazer todas as minhas vontades, eu não estaria na posição que eu estou. Eu mato a cada dia um monstro chamado Celso dentro de mim. Eu não satisfaço as vontades que o Celso tem. Eu espero no Senhor. Enquanto o Senhor não me dá o sinal, o Senhor fala assim, faz, não faz, espera. São essas três coisas que Deus faz. Faz, não faz ou espera. E eu, em muitas coisas da minha vida, hoje eu estou no modo de pause, no modo de espera. Sabe, eu estou esperando o Senhor me falar, faça. Porque se fosse da minha vontade, eu já teria tomado muitas atitudes na minha vida. Só que esse tempo onde o Celso tomava atitude já acabou. Hoje eu procuro ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Não sei se eu estou conseguindo, né? Mas até onde eu percebo, eu creio que sim. Porque senão eu já tinha tomado algumas atitudes na minha vida, sabe? Por N motivos, entendeu? E por N razões que eu tenho para tomar, né? Mas eu olho para o Senhor e o Senhor fala, não faça isso. Não faça, não é da minha vontade. E eu fico ali esperando no Senhor. Tá bom, Senhor. Eu vou te obedecer, porque o Senhor é merecedor de toda a obediência e de toda a sujeição. No capítulo 1 de Pedro 2, do 18 ao 19, diz assim, meus filhos queridos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem? Aquele que é contra Cristo, e já apareceram muitas pessoas assim. Isso nos deixa mais convencido de que o fim do mundo está próximo. Essas pessoas contra Cristo costumavam ser membros da nossa igreja, mas na realidade nunca foram dos nossos, porque senão teriam permanecidos. Quando nos deixaram, isso provou que eles não eram absolutamente dos nossos. Então assim, geralmente a característica de pessoas rebeldes, de pessoas apóstatas, eles não permanecem debaixo de um mandamento de Deus. Eles não permanecem dentro de uma submissão que Deus dá. Eles têm dificuldade em obedecer. Eles até falam, não, o que obedecer? Isso daí não existe. E começa a dizer as suas razões. Isso é uma característica de anticristo, de pessoas que não conseguem viver em submissão, porque a Bíblia diz claramente, está escrito na Bíblia, vocês podem procurar exatamente isso que eu vou dizer. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. Quando nós não conseguimos nos sujeitar uns aos outros, nós estamos vivendo uma vida de rebeldia. O padrão do cristão é ele não ter razão. O padrão do cristão é ele saber aonde Deus está habitando naquilo pelo qual ele está se sujeitando. Seja o marido se sujeitar para a esposa, sim, o marido muitas vezes tem que se sujeitar para a esposa. E vice-versa, tem que haver essa sujeição. Os filhos para os pais para os filhos. Sabe, tem que haver a liderança cristã. Então, quando nós procuramos não se submeter a ninguém, porque, não vou obedecer a ninguém, não aprendi a obedecer. Nós estamos em rebeldia. Nós temos o espírito do anticristo e nós não permaneceremos debaixo de uma igreja santa. Nós temos que entender, meus amados, novamente, é muito forte, isso eu poderia até mudar o título, né, para egoísmo da satisfação do meu ego. Né? Enquanto nós estivermos satisfazendo o nosso ego, fazendo somente aquilo que nós queremos, e ninguém nos tira essa ideia, nós estamos em rebelião. Porque o objetivo de Deus, do Espírito Santo em nós, é matar o ego em nós.
É eu não ter direito algum. Em Timóteo fala, o nosso direito é não ter direito algum. Cuidado, meus amados. Vocês acham que vocês são pessoa forte, pessoas de opinião, pessoas que não sabe, que tem opinião, que não vai baixar a guarda para ninguém? Você, na verdade, está satisfazendo o seu ego, você está em rebelião contra Deus. O cristão, ele não briga. O cristão, ele não tem necessidade de se impor. O cristão, ele não é arrogante, entendeu? Ele sempre tem razão, ele sempre quer ter razão. Pense sobre isso. Pense, porque isso implica na sua salvação. Se você está satisfazendo o seu ego, ou tendo uma vida conforme você quer viver e da forma que você quer viver, você está a caminho do inferno. Você está vivendo já no sistema do anticristo. E isso é muito sério. Você está correndo o risco de viver a eternidade longe de Deus e num inferno perene, onde o fogo nunca apaga, os bichos nunca apagam, onde a sua alma vai ser atormentada pelos séculos dos séculos e nunca vai ter descanso para a sua alma. Não vai ter sábado, não vai ter domingo, não vai ter feriado, você vai sofrer todos os dias um sofrimento terrível, porque você abandonou, você se entregou à mentira daquilo que você acha que é verdade, ou seja, do seu sofisma, você achar que a mentira é verdade e a verdade é mentira. Isso é sofisma, você acreditar numa mentira. Morra, que nós possamos morrer a cada dia para que Deus possa nascer na gente, para que o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e temperança, eles sejam abundantes na nossa vida. Porque se nós não vivermos dessa forma, nós seremos destruídos. O fogo, ele vai estar esperando a gente. O inferno já está com a boca aberta, já chupando nós para que nós possamos cair lá, se nós, já em vida, se nós não nos arrependermos dessa rebeldia contra Deus. E por último, 2 Timóteo 3, que diz assim: não sejas ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciado em sexo e alérgico a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fica longe deles. Vocês perceberam, meus amados, que nós estamos vivendo realmente no fim? Hoje nós podemos identificar essas pessoas já no nosso meio. Pessoas fanfarrões, pessoas egoístas. Você viu que é item dos anticristo, das pessoas que estão em rebeldia, o egoísmo, você satisfazer as suas vontades. Eu fico muito triste, meus amados, porque hoje, para onde nós olhamos, nós vemos o egoísmo imperando, né? Nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, nos nossos pais, sabe, nos nossos amigos. A gente vê um egoísmo tão latente que as pessoas se tornaram individualistas, elas não sabem viver em coletividade, elas não sabem viver se submetendo, elas não sabem viver embaixo de uma autoridade de Deus. Então isso me dói muito, por quê? Porque nós sabemos que essas pessoas, ou muitas vezes nós, estamos caminhando para o inferno, porque são itens. Deus, ele não vai mudar a palavra dele para nos acoplar e para levar a gente para o céu. No céu não vai entrar pecado. No céu nunca mais terá pecado. O pecado surgiu lá com a rebelião de Samael, né? Que hoje as pessoas conhecem como Satanás, o diabo. Isso não é o nome deles, isso é título, o nome dele é Samael. A rebelião começou lá no céu através de Samael. E nunca mais vai entrar, porque Jesus, quando morreu, ele, com o sangue dele, ele purificou o céu também. O céu é um lugar de pureza. É um lugar onde não existe egoísmo, não existe autossatisfação. O eu não vai ter nada lá. Lá vai ser o Senhor. O Senhor é tudo em nós. Tudo de bom que tem em nós é o Senhor, e de ruim é nós mesmos. Deus, ele colocou a semente dele quando ele soprou lá no Jardim do Éden, né, o sopro de vida dele.
Na verdade, ele estava dando um pedaço dele para nós, para que nós pudéssemos trazer o reino dele sobre a terra. Que as pessoas, quando olharem nós, elas verem Jesus nas nossas atitudes, na forma de nós falarmos, na forma de nós andarmos, de se vestirmos, no nosso linguajar, aonde a gente trabalha, aonde a gente vai. Então, assim, que em nome de Jesus Cristo nós possamos nos arrepender de hoje e procurar ter uma vida de santidade. O arrebatamento está tão próximo, meus amados. Falando aqui de Brasil, o sistema do anticristo e da besta já está sendo instalado aqui. O exército vermelho, o exército chinês está aqui no Brasil já armando, treinando um exército comunista para tomar as ruas. Já foi aprovado no Congresso, né, no STF, uma lei onde eles vão proibir, né, o TSE vai proibir cristãos de entrarem na política. Não sei se é bom ou mal, né? Não sei. Que hoje você dificilmente, né, eu não vou generalizar porque eu não conheço, mas dificilmente você encontra um cristão na política, né? Mas eles já estão fazendo separação, né? O Fachin, né, ele disse que é abuso de autoridade, né, porque usa da religião para ter a sua voz mais altissonante, né? Então essa lei ela proíbe o cristão entrar na política. Então já começou a perseguição. Se nós não nos arrependermos hoje, provavelmente ou daqui para o final do ano ou começo do ano que vem vai começar a perseguição. E aquelas pessoas que não aguentam uma dorzinha, tomam medicação, vocês vão cair. Está na hora de vocês abandonarem, sabe, viver uma vida de fé, sabe, procurar ter Deus como o remédio das vossas vidas. Eu disse, né, no vídeo anterior, quem assistiu, né, vai lembrar disso, né, que todos os medicamentos psicotrópicos, eles abrem portais. Talvez vocês estão me achando louco, né, o doido, mas é só ver como Steve Jobs, Einstein, todos eles, né, o que eles faziam, né, para abrir esses portais. Né, eles tomavam os psicotrópicos fortes, né, LSD, tudo bem, mas eram psicotrópicos. Então, assim, hoje nós estamos facilitando, nós estamos oferecendo o nosso corpo, nós estamos oferecendo a nossa carne para a manifestação do reino do anticristo. Olha que triste, nosso corpo deveria, né, ser templo do Espírito Santo e nós estamos fazendo desse corpo templo do próprio demônio. Porque quando nós nos convertemos, nós tomamos uma outra natureza. Eu já não sou mais filho da dona Nair, nem do seu Rosalino, né? Eu sou filho de Deus. O Evangelho de João 1,12 fala isso, né? E a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então hoje o Celso não é filho da Nair e nem filho do Rosalino, é filho de Deus. E nós recebemos essa nova natureza. Então na nova natureza nós somos filhos de Deus, nós somos santos, nós voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos trazer vergonha ao nosso Pai. Nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de estabelecimento do reino de Deus aqui sobre a terra, aonde as pessoas olham e falam: está aí um homem de Deus, está aí uma mulher de Deus. Nós temos que, através das nossas atitudes, demonstrar Cristo em nós. Madre Teresa, ela já dizia, né, que ela era um simples lápis na mão do Criador. E ela também dizia, né, pregue a todo tempo, se necessário, só se necessário, use as palavras, ou seja, o exemplo é muito maior do que qualquer palavra. As pessoas têm que olhar em você, não é você achar que você é alguma coisa. Quando você acha, isso é orgulho. Você tem que sempre se achar o pior dos piores, o lixo. Uma pessoa digna da misericórdia de Deus, sabendo que somos pecadores. Esse é o verdadeiro papel do cristão. Se colocar no último da fila, não disputar nada com ninguém, não querer se autoafirmar, não querer ter razão, não querer nunca satisfazer os teus desejos ou as suas vontades. Se nós formos nesse caminho, nós começamos a trilhar o caminho de santidade. Que Deus possa nos abençoar essa noite e que em nome de Jesus, esse vídeo toque o seu coração, a sua vida e você possa, a partir de agora, mudar a sua vida para procurar não fazer a sua vontade. Se você está em rebelião contra Deus, se arrepende. Se arrepende no dia chamado hoje.
Porque hoje pode bater o sino e ser seu último dia. Amanhã, se você morrer em pecado, você vai acordar no inferno. O inferno existe. Eu sei disso. Vocês podem não acreditar, mas já estive lá. O inferno existe. Então, se hoje você estiver em pecado, se arrependa, porque se você morrer, você pode acordar no inferno. Que em nome de Jesus Cristo essa palavra possa entrar no seu coração e mudar a sua vida no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.